Eu acho legal a gente diferenciar primeiro, né, a anestesia local da anestesia geral. A anestesia local, ela é a perda de sensação em uma área circunscrita do corpo, causada pela depressão da excitação nas terminações nervosas ou pela inibição no processo de condução nos nervos periféricos. Não há indução da perda de consciência. Essa parte é importante. Já a anestesia geral é um estado de depressão reversível do sistema nervoso central, que resulta na perda de resposta e da percepção aos estímulos externos. E é com ela que eu vou começar hoje. Então, o sistema nervoso central é o principal local de ação desses anestésicos gerais. Eles vão induzir a depressão generalizada e irreversível do sistema nervoso central. O estado anestésico ele vai incluir a perda de consciência, a amnésia e a imobilidade, que é a ausência de resposta a estímulos nocivos. O mais provável é que a perda de consciência e a amnésia elas sejam decorrentes da ação supraespinhal, do tronco encefálico, mesencéfalo e córtex cerebral. E a imobilidade ela é causada por depressão das vias sensoriais motoras supraespinhais. O estado neurofisiológico produzido pelos anestésicos gerais vão se caracterizar por 5 efeitos principais: a perda de consciência, a amnésia, analgesia, inibição dos efeitos autônomos e relaxamento da musculatura esquelética. Todos os efeitos eles vão facilitar a execução segura e indolor do procedimento. Alguns dos efeitos são mais importantes em certos tipos de cirurgia do que outros. Músculos abdominais, ao passo que a neurocirurgia ela costuma demandar uma anestesia leve, que vai proporcionar uma interrompida, que pode ser interrompida rapidamente, para que quando o neurocirurgião precisar avaliar a capacidade do paciente de responder aos comandos, vai responder. Pronto. Aí nenhum dos anestésicos disponíveis no momento, eles, quando usados isoladamente, são capazes de produzir todos os 5 efeitos que eu disse anteriormente, que são desejados. Por isso, a prática moderna de anestesiologia baseia-se no uso de associação de fármacos intravenosos e inalatórios, que é essa técnica chamada de anestesia balanceada, tirando proveito das propriedades favoráveis de cada agente e minimizando seus efeitos colaterais. Por exemplo, algumas das funções dos adjuvantes na anestesia. Os benzodiazepínicos, eles vão diminuir a ansiedade do paciente. Geralmente o paciente ele apresenta muita ansiedade antes do início do procedimento. Tem também os bloqueadores H2, que vão prevenir a secreção gástrica, os antihistamínicos, que vão evitar reações alérgicas, os antimiméticos, que vão evitar a aspiração do conteúdo estomacal e náuseas e êmese do período pós-operatório, os opioides, que vão prover analgesia, já que os anestésicos gerais, eles possuem um baixo poder analgésico. Tem também os fármacos anticolinérgicos, que vão evitar a bradicardia e a secreção de líquidos no trato respiratório. E também os bloqueadores neuromusculares, que vão facilitar a intubação e o relaxamento. As técnicas dessa anestesia, dessa chamada anestesia balanceada, é clinicamente útil porque o anestesiologista ele vai ter mais controle quando usar um fármaco diferente para mediar cada efeito desejado, né? E essa imagem ela vai mostrar os componentes da anestesia balanceada, que eu acabei de dizer. Então, a anestesia geral, ela é dividida em 3 estágios: a indução, a manutenção e a recuperação. A indução, ela é um intervalo de tempo que vai desde o início da administração do anestésico até o desenvolvimento da anestesia cirúrgica. Aí depende da rapidez com que as concentrações eficazes do anestésico vai atingir o sistema nervoso central. Geralmente em adultos, a anestesia geral ela é induzida por um anestésico intravenoso, que vai produzir uma inconsciência em curto período após a injeção. Nesse período, os outros fármacos adicionais, inalatórios ou até intravenosos também, podem ser administrados para produzir uma profundidade desejada da anestesia, que é o estágio 3, que eu vou falar mais adiante. Tem a manutenção, que é o período de tempo durante o qual o paciente vai se manter anestesiado em plano cirúrgico.
e a recuperação, que é o período que vai desde a interrupção da administração do anestésico até a recuperação da consciência, que depende quão rapidamente o anestésico é removido do sistema nervoso central. Então, o anestésico que tem como característica uma indução rápida e uma recuperação rápida, vai depender da sua entrada e saída no sistema nervoso central. Aí temos aqui essa imagem, que é uma representação do estado de aprofundamento da anestesia. Quem produziu foi um cirurgião chamado Guedel. Ele fez uma observação a partir do uso do éter dietílico, que foi um gás muito usado inicialmente como anestésico, porém ele foi abandonado pelo alto risco de explosão. Aí temos aqui o estádio 1, analgesia, estádio 2, excitação, estádio 3, anestesia cirúrgica, que é o estádio que a gente se inicia o procedimento cirúrgico, e o estádio 4, que é a depressão bulbar. Tanto o estádio 2 quanto o estádio 4, eles não são desejáveis. Então, a analgesia do estádio 1, ela é variável e depende do anestésico específico. Com a indução rápida, o paciente passa rapidamente pela indesejável fase 2, que é a de excitação. Vai gerar excitação no paciente, um comportamento combatível. E não é isso que a gente quer durante o procedimento. A cirurgia geralmente é realizada no estádio 3, e o anestesiologista ele deve ter cuidado para evitar o estádio 4, como eu disse, pois aumenta o risco de parada respiratória e cardíaca. Aí, durante a recuperação da anestesia, o paciente passa por esses estádios, só que em ordem inversa. Aí temos aqui os anestésicos gerais, que eles são disponíveis em forma de gases, líquidos voláteis e soluções adequadas para injeção parental. Então, aqui a gente tem os inalatórios e intravenosos. Inalatórios, óxido nitroso, o éter, que não está sendo mais usado devido a seu alto poder de explosão, o alotano, o enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano, e os agentes intravenosos, como tiopental, etomidato, cetamina e propofol. Pronto, aí eu vou começar agora pelos anestésicos inalatórios. A inalação de gases é a base da anestesia, sendo utilizada primariamente para a manutenção da anestesia após a administração de um fármaco intravenoso. Aí ela é subdividida em líquidos voláteis, e dentro está o alotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano, e tem também os gases, que atualmente o único gás comumente usado é o óxido nitroso. Aí tanto os inalatórios quanto os voláteis são captados pela troca gasosa nos alvéolos pulmonares, e basicamente a diferença entre eles é que as pressões de vapor e ponto de ebulição são diferentes. Nos voláteis tem baixa pressão de vapor e alto ponto de ebulição, enquanto os gasosos eles têm alta pressão de vapor e baixos pontos de ebulição. Aí os inalatórios, tanto os voláteis como os gases, eles possuem como vantagem rápida indução e recuperação dos estados de anestesia, que são dependentes da solubilidade no sangue. Essa solubilidade, que é importante para a captação do anestésico, é determinada por uma propriedade física da molécula anestésica denominada coeficiente de partição sangue-gás. Esse coeficiente de partição sangue-gás ele vai indicar a solubilidade do anestésico, do agente anestésico, né, no sangue, e está relacionado à velocidade de indução e recuperação anestésica. Então, aqui, o alotano, por exemplo, ele tem um coeficiente de partição sangue-gás 2,4. Isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que o alotano é 2,4 vezes mais solúvel no sangue do que no gás. Isso a gente pode concluir que ele se liga mais facilmente a proteínas plasmáticas no sangue e vai dificultar a sua entrada e saída no sistema nervoso central. Isso está relacionado com uma mais lenta indução e recuperação na anestesia, porque o coeficiente de partição é inversamente proporcional à velocidade de indução e recuperação da anestesia. Aí temos aqui outro anestésico inalatório, né, que é o óxido nitroso, também é famoso. Como eu disse, ele é o único anestésico gasoso atualmente em uso, né? É um gás incolor, não inflamável, não irritante e com um leve odor e sabor agradável.
Se o coeficiente de partição sangue e gás é de 0,47, como a gente viu na figura, isso significa que ele é pouco solúvel no sangue, então ele não tem uma boa capacidade de se ligar a proteínas plasmáticas e vai mais facilmente atravessar o sistema nervoso central, sendo a indução e a recuperação mais rápida. A principal desvantagem do óxido nitroso, como anestésico geral, é a falta de potência, como refletido pela sua alta CAM, de aproximadamente 105%. O próximo slide está falando da CAM. Possíveis sintomas que o óxido nitroso pode gerar é o calor corporal, formigamento das mãos e pés, dormência em torno da boca, efeitos aditivos e euforia. E, diferentemente dos anestésicos voláteis atualmente em uso, ele não produz qualquer efeito cardiovascular clinicamente significativo. Pronto, a gente chegou na CAM agora. O que significa a CAM? A CAM é a concentração alveolar mínima, é a concentração do gás anestésico do ar no ar expirado, necessária para eliminar o movimento em 50% dos indivíduos em resposta a um estímulo cirúrgico. Por exemplo, um profissional vai fazer uma incisão no paciente. Aí 50% dos indivíduos não terão não irão sentir. Então, a CAM, a gente pode dizer que a CAM é pequena nos anestésicos potentes e grande para os menos potentes, como essa figura do Clark, de 2013. O óxido nitroso, ele possui uma alta CAM e, consequentemente, ele tem uma baixa potência, diferente do alotano, que é o contrário. Aí temos aqui o alotano, que é um exemplo de anestésico inalatório volátil. Ele foi um dos anestésicos gerais mais largamente utilizados nas 2 décadas após sua introdução clínica. Ele é um anestésico potente, porém seu poder analgésico é relativamente fraco. Por isso que ele é co-administrado com óxido nitroso, opioides ou anestésicos locais, que vão fazer esse papel de analgesia. É um potente broncodilatador e relaxador dos músculos esqueléticos e uterino, podendo até ser utilizado na obstetrícia quando a indicação do relaxamento uterino. Ele não possui efeito hepatotóxico em pacientes pediátricos, fato que, combinado com seu odor agradável, o torna uma boa escolha para indicação inalatória em crianças, embora o sevoflurano seja atualmente o fármaco de escolha para indução inalatória, se o custo não for um fator limitante, porque o sevoflurano é carinho. E ele possui alto efeito hepatotóxico em crianças ou baixo efeito hepatotóxico em crianças. Em adultos pode ter, caso o adulto seja exposto a esse gás repetidas vezes. Aí, em relação ao mecanismo de ação dos anestésicos gerais, ele, apesar deles estarem sendo usados clinicamente há mais de 160 anos, o seu mecanismo de ação ele ainda permanece desconhecido, não sendo identificado um receptor específico como um local de ação do anestésico geral. Porém, o foco são as interações em relação aos anestésicos inalatórios. O foco são as interações com proteínas que integram os canais iônicos. Por exemplo, o anestésico geral ele vai aumentar a sensibilidade dos receptores GABA-A ao neurotransmissor GABA, em concentrações clinicamente eficazes do fármaco. Agora, os anestésicos voláteis, a atividade dos receptores inibitórios de glicina nos neurônios motores da medula espinhal vai aumentar graças aos anestésicos voláteis. E somado a isso, os anestésicos inalatórios eles vão bloquear a corrente pós-sináptica excitatória dos receptores nicotínicos. Pronto. Aí agora a gente chegou nos anestésicos intravenosos. Eles são amplamente utilizados em anestesiologia. Historicamente, sua função primária era como agentes de indução para anestesia geral inalatória, e atualmente eles também têm sido comumente usados para manutenção da anestesia intravenosa total ou para vários modos de sedação. Esse tipo de anestesia teve sua popularidade aumentada
devido à introdução de fármacos que combinam redistribuição rápida com meia-vida de eliminação curta, além da ausência de risco de hipertermia maligna associada aos anestésicos voláteis. E preocupação também contínua com a exposição ocupacional desses agentes inalatórios, né, com risco de explosão. Aí esses agentes, esses anestésicos intravenosos, eles vão causar uma rápida indução da anestesia. Os principais efeitos indesejáveis são o risco de depressão respiratória e cardiovascular, além de náuseas no pós-operatório. Esses agentes intravenosos, eles diferem-se dos anestésicos inalatórios porque não podem ser removidos do corpo por ventilação. Consequentemente, deve haver um grande cuidado durante a sua administração para evitar a depressão bulbar grave, cuja reversão é bem difícil. Pronto. Aí agora a gente chegou no mecanismo de ação desses anestésicos intravenosos. Os anestésicos intravenosos, eles são subclassificados, né, em barbitúricos, o propofol, o etomidato e a cetamina, são alguns deles. Os barbitúricos, o propofol e o etomidato, eles vão aumentar a atividade dos receptores GABA-A, o que vai promover uma entrada maior de cloreto e promovendo uma hiperpolarização da célula. Além disso, os barbitúricos e o propofol ainda vão aumentar a atividade dos receptores de glicina, que são receptores inibitórios, e a cetamina, ela é um antagonista receptor NMDA, que são receptores do tipo excitatório. Então, vai haver um bloqueio da excitação causada pelos neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. Aí temos aqui o tiopental, que é um tipo de barbitúrico. Gente, os barbitúricos, eles possuem ação ultracurta e foram os primeiros fármacos largamente utilizados, adotados como anestésicos intravenosos, certo? Então, o tiopental, ele é um anestésico potente, mas um analgésico fraco. Possui ação ultracurta, com alta lipossolubilidade, dor e necrose tecidual. Podem ser ocasionadas caso seja aplicado extravascular, fora do vaso sanguíneo, produz rápida indução e recuperação da anestesia. O propofol, ele produz um sentimento de euforia no paciente e não causa náuseas e nem êmese num período pós-operatório. E a indução da anestesia é suave e ocorre de 30 a 40 segundos após sua administração. E aqui eu tirei uma imagem do Clark também, que mostra os principais anestésicos inalatórios e intravenosos, mostrando suas vantagens e desvantagens terapêuticas. Aí quem quiser pode tirar um print. E a gente chega nos anestésicos locais. Gente, todo mundo tá me ouvindo? Estou escutando sim. Tá tudo tranquilo aqui. Pronto, vou continuar. Bom, o conceito dos anestésicos locais. Como eu tinha dito, a anestesia local ela foi definida como a perda reversiva da sensação em uma área circunscrita do corpo, causada pela depressão da excitação nas terminações nervosas ou pela inibição do processo de condução nos nervos periféricos. Ou seja, eles vão impedir a geração ou condução do impulso nervoso. E essa perda de sensibilidade, ela é sem perda de consciência. Diferentemente dos analgésicos, que são inibidores específicos das vias de dor, os anestésicos locais, eles são inibidores inespecíficos das vias sensoriais periféricas, que incluem a dor. Os agentes anestésicos, eles são compostos básicos, pouco solúveis em água e instáveis à exposição do ar. Por ser instável, esses anestésicos locais, a base do anestésico local, ela precipita nas soluções alcalinas, tornando essa preparação pouco adequada para o uso clínico. Se eu não me engano, o pH sanguíneo fisiológico gira em torno de 7,4, um pH alcalino, alto. Por isso as soluções comerciais elas são preparadas como sais ácidos, geralmente obtidos por adição de ácido clorídrico. Por isso que um anestésico, por exemplo, a lidocaína, que é um anestésico, um agente anestésico, na solução comercial, ela tem o nome de cloridrato de lidocaína, porque foi adicionado o ácido clorídrico.
Essa acidez ela vai aumentar a estabilidade das soluções anestésicas. Uma vez injetadas nos tecidos, há o tamponamento do ácido, liberando a base em forma não ionizada, passível de ser absorvida. Só que tem um porém. pH baixo, por exemplo, quando a gente tem uma infecção, e numa infecção, o local ali está com pH baixo, e tem uma maior probabilidade de produzir sensação de ardência na infiltração, bem como o início de ação mais lento. Bom, todos os anestésicos locais, eles são anfipáticos. O que isso quer dizer? Significa que ele possuem tanto características lipofílicas, afinidades com lipídios, quanto características hidrofílicas, afinidade com a água, nas extremidades da molécula, né? E a estrutura do anestésico vai se completar com a cadeia intermediária de hidrocarboneto contendo uma ligação éster ou uma ligação amida. Aí, se tiver uma ligação éster, será um anestésico aminoéster, e se tiver uma ligação amida, será aminoamida. Os aminoésteres, eles são prontamente hidrolisados em solução aquosa, e os aminoamidas são relativamente resistentes à hidrólise. Por isso tem essa informação aqui. A porcentagem das aminoamidas excretadas e inalterada na urina é maior que a porcentagem de aminoésteres, porque os ésteres eles têm o seu metabolismo ocorrendo no sangue, no plasma. Então, para entender o mecanismo de ação dos anestésicos locais, eu acho pertinente a gente explicar como ocorre a geração do impulso nervoso, né? Então, a gente tem aqui na primeira imagem uma fibra nervosa, ela está em repouso. Quando ela está em repouso, ela possui um potencial de repouso dessa fibra é de menos 70 milivolts. Isso significa, aqui na fibra nervosa, no citoplasma dela, que é chamada de axoplasma, possui uma maior quantidade de potássio dentro e uma maior quantidade de sódio fora. Aí vocês devem estar se perguntando por que tem cargas negativas dentro, sendo que tem uma maior quantidade de potássio. Bom, aqui o livro só representou as quantidades de sódio e potássio. No geral, tem outros íons que tornam o meio intracelular mais negativo do que o meio extracelular. Aí, quando a célula nervosa ela vai receber um estímulo, os canais de sódio vão se abrir, fazendo com que o sódio entre. Está representado nessa figura 2. Deixando o meio intracelular menos negativo. Isso acontece até que a célula atinge um limiar de menos 50 milivolts, e a partir daí, outros canais de sódio, que são voltagem dependente, vão se abrir, e o sódio ele vai entrar em grande quantidade, como essa seta maior está representando, invertendo a polaridade da célula. É a fase de despolarização. Nesse momento, os canais de sódio vão se fechar e os de potássio vão se abrir, que é essa última etapa, deixando o potencial menos positivo, a repolarização. Por fim, a bomba de sódio e potássio vai ficar responsável por restaurar as quantidades basais, né, de sódio e potássio dentro e fora da célula, restabelecendo o potencial. Pronto, aí a gente chega no mecanismo de ação. Vai ocorrer o deslocamento dos íons cálcio do sítio receptor dos canais de sódio. Isso vai permitir com que a ligação da molécula de anestésico local se ligue ao sítio receptor, o que vai produzir um bloqueio do canal de sódio e também uma diminuição da condutância. Para quem não lembra, a condutância é a medida de permeabilidade da membrana aos íons. Ou seja, a membrana vai ficar menos permeável aos íons sódio, o que vai levar a uma depressão da taxa de despolarização elétrica e a falha em obter um nível de potencial um potencial limiar, que é aquele menos 50 milivolts. Juntamente com a falta de desenvolvimento de potenciais de ação propagados, o que é chamado bloqueio de ação. Vocês estão enxergando o mouse?
Sim, tá enxergando Pronto, aqui. aí vai ser injetado a molécula de anestésico. Será a solução anestésica, ela vai conter tanto o anestésico na sua forma protonada como na sua forma molecular. E é essa forma molecular que vai atravessar a membrana, a bicamada lipídica. Aí vem aqui, dentro vai ocorrer o reequilíbrio iônico e é a forma protonada que vai se ligar ao sítio receptor nos canais de sódio, que vai fechar e não vai permitir a entrada de sódio para o axoplasma da célula. Aí temos aqui fatores que afetam a ação dos anestésicos locais. Aí temos o pKa. O pKa, ele exprime o grau de dissociação de um ácido. Então, a serem injetadas, os anestésicos locais serem injetados, parte de suas moléculas dos anestésicos fica na sua forma ionizada, protonada, e parte fica na sua forma não ionizada, molecular. Essa última é que atravessa a membrana do axônio, que eu tinha explicado no slide anterior. Então, a gente pode concluir que quanto maior o pKa, mais rápido será seu início de ação. E quanto mais alto o pKa, o início de ação será mais lento. Por exemplo, o pH fisiológico da gente é de 7,4. Se eu tenho um anestésico, se eu vou injetar um anestésico com um pKa de 9, vamos supor que a lidocaína tem um pKa de 9. Ela terá um início de ação mais rápido ou mais lento? Início de ação mais lento, né? Porque vai ter mais forma protonada e vai ser mais difícil dessa forma penetrar na célula, na membrana nervosa. Aqui tem a lipossolubilidade também, que está relacionada, é o aumento quanto maior o aumento da solubilidade nos lipídios, vai permitir que a anestesia penetre mais facilmente na membrana do nervo, que em si mesma é constituída de 90% de lipídios, aumentando sua potência. Então, quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência. Temos também a ligação proteica, que o aumento da ligação proteica vai possibilitar que os cátions anestésicos se fixem de maneira mais firme às proteínas situadas nos sítios receptores, e isso vai aumentar a duração de ação do anestésico. Temos a atividade vasodilatadora também, que quanto maior a atividade vasodilatadora, maior o fluxo sanguíneo para a região e mais rápida a remoção das moléculas do anestésico, diminuindo a potência e duração. Eu não sei se eu comentei, mas todos os anestésicos locais, todos os seus agentes, eles possuem como característica a vasodilatação, com exceção da cocaína. Ela produz uma vasoconstrição. Por isso que os anestésicos locais, eles têm a adição de um vasoconstritor. Porque não teria utilidade, não seria tão útil a injeção de um anestésico local que aumentasse a vasodilatação, porque, como diz aqui, vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região e vai ocorrer uma mais rápida remoção de moléculas do anestésico. Aí temos aqui um anestésico, o cloridrato de lidocaína, que é bastante utilizado na odontologia. É um anestésico local padrão, ele possui rápido início de ação, moderada duração de efeito, lipossolubilidade grau 4 e boa penetração nos tecidos, com um tempo de meia-vida girando em torno de 2 horas. Pode ser administrada, usada em anestesia tópica, infiltrativa, por bloqueio, peridural ou espinal. Praticamente todo o processo metabólico ocorre no fígado, e assim como todos os anestésicos locais, ela é eliminada pelos rins, excretada pelos rins. Aí temos aqui o cloridrato de mepivacaína. Ele é similar em muitos aspectos à lidocaína, apresentando rápido início de ação, moderada duração de efeito, apresenta uma lipossolubilidade mais baixa e tempo de meia-vida girando em torno de 2 horas. Possui pequeno efeito vasodilatador, assim como a pilocaína, que é o próximo anestésico, podendo ser usada sem vasoconstritor. Praticamente todo o processo metabólico ocorre no fígado e sendo eliminada pelos rins. Pronto, a pilocaína. Ela possui também rápido início de ação, moderada duração de efeito,
lipossolubilidade de 1,5 e tempo de meia-vida de 2 horas. Ela é menos potente que a lidocaína. Agora, uma especificidade da prilocaína é que ela sofre metabolismo primário no fígado, com algum metabolismo primário ou com algum metabolismo ocorrendo também no pulmão. Possui pequeno efeito vasodilatador, assim como a anterior mepivacaína, e é geralmente associada à filipecina, que é um vasoconstritor. A prilocaína, o composto original, não produz metahemoglobina, mas a ortotoloidina, que é um metabólito primário da prilocaína, induz a formação da metahemoglobina. Para quem não lembra, metaboglobinemia é uma síndrome clínica causada pelo aumento da concentração de metahemoglobina no sangue. O metabolismo hepático da prilocaína vai resultar na formação dessa ortotoloidina, que é responsável pela oxidação da hemoglobina em metahemoglobina. Em geral, são necessárias altas doses de prilocaína para o desenvolvimento dessa síndrome e espontaneamente é reversível na maioria dos casos. Aí temos o cloridrato de articaína, possui rápido início de ação, moderada duração de efeito, alta solubilidade, grau 17, né? E é 1,5 vezes mais potente que a lidocaína. Apresenta meia-vida mais curta, de 27 minutos, em comparação a outras amidas, que giram em torno de 1h30. Justamente por ter uma parte sendo biotransformada no sangue por meio das enzimas colinesterases plasmáticas. Por isso que ela é uma boa indicação para quem tem problemas hepáticos. É uma molécula híbrida, né, por apresentar parte de amida, parte éster. Como eu disse, são usadas em pacientes com comprometimento hepático. É singular entre os anestésicos locais, em virtude do seu grupo amina secundário. A maioria dos outros anestésicos locais possuem grupo amina terciário e podem induzir a parestesia. Temos agora o cloridrato de bupivacaína para encerrar os anestésicos do tipo amina, os amina-amidas. Ele possui moderado início de ação, longa duração de efeito e altamente lipossolúvel. Praticamente todo o processo metabólico ocorre no fígado. É um anestésico local com potência para anestesia nos tecidos moles, 4 vezes mais potente que a lidocaína, né? E pode ser administrada usando anestesia infiltrativa por bloqueio peridural ou espinal. Aí aqui, para iniciar os anestésicos aminoésteres, temos a cocaína, que foi o primeiro anestésico local a ser utilizado. A cocaína é o único anestésico local que produz vasoconstrição consistente, lembra que eu disse? E essa vasoconstrição é produzida pela inibição da absorção de catecolaminas, especialmente a noradrenalina, para os locais de ligação tecidual. E isso vai resultar num excesso de noradrenalina livre, ocasionando um estado de intensa e prolongada vasoconstrição. Temos a procaína também, que por muito tempo substituiu a cocaína e foi muito utilizada antes do surgimento da lidocaína. Então, ela substituiu a cocaína, depois surgiu a lidocaína. Possui um lento início de ação, curta duração de efeito e baixa lipossolubilidade. É o vasodilatador mais potente entre os anestésicos locais e sua hidrólise vai resultar no ácido paramino-benzoico, que é o PABA. Ele é excretado em sua forma inalterada na urina e em álcool dietílico, que sofre posterior biotransformação antes da excreção. E as reações alérgicas que ocorrem em resposta aos anestésicos locais do tipo éster, geralmente não são relacionadas com a substância original, procaína, por exemplo, mas sim com o PABA, que é produto metabólico principal de muitos anestésicos locais do tipo éster. E para finalizar, temos a tetracaína, que possui um lento início de ação, longa duração de efeito e altíssima lipossolubilidade. Há uma cadeia ligada ao grupo aromático, fazendo com que seu efeito dure muito mais em relação aos anestésicos locais do tipo éster. A benzocaína, que também é bastante utilizada como anestésico tópico em odontologia. Na mucosa bucal, realiza-se a secagem antes de aplicar. É usada também em faringites, amidalites, estomatites e não possui um grupo amino.
e por isso não sofre ionização. Aí aqui tem um caso clínico e no final a gente resolve, certo? Passa a palavra para o Wellington. Obrigado, gente. Então, galera, vamos começar aqui dando um histórico, basicamente, do que são os opioides. Eu acho que aqui todo mundo já viu, já assistiu em algum momento, por exemplo, Game of Thrones, que deve ter alguém muito fã aqui no grupo, o pessoal fala muito da questão de, tipo, em muita dor, o que aqui os personagens já pediam, o famoso leite de papoula. Então, esse leite de papoula aí é o que vai dar... Sim, falei gote. Então, esses filmes geralmente de temática medieval ou alguma coisa assim, nesse mesmo aspecto, não se tinha muito conhecimento na época sobre, por exemplo, analgésicos, né? Então, eles recorriam ao conhecimento que eles tinham, que era, por exemplo, a utilização do leite de papoula, que na época, inclusive em achados arqueológicos, datam aí a 3.400 a.C., era conhecida como a planta da felicidade. Isso. Então, por que essa planta da felicidade? Pode passar para mim, por favor? Então, porque o extrato de papoula ele ia gerar lá o que a gente conhece hoje mais comumente como o ópio. Esse ópio era tipo um extrato de papoula que, porventura, vem dar aí origem à nomenclatura dessa classe de remédios, né, de medicamentos, que são os opioides. Mas, assim, os opioides, eles causavam essa sensação de analgesia, né, sedação, de sonolência e tal, mas eles não eram necessariamente uma novidade no organismo das pessoas. Nós temos, naturalmente, substâncias endógenas que já provocavam esse efeito, né? Por exemplo, vou citar as mais conhecidas, que são as endorfinas, as encefalinas e as dinofinas. Então, dentro dos efeitos que a gente pode tirar aí da utilização do ópio, pode passar para mim, Gustavo? Desses efeitos, a gente tem basicamente esses aqui, que seriam os alívios a dores, certo? Que é a analgesia, que geralmente era um efeito de sensação de alívio de dor, localizada ou não, e eram também os opioides eram também muito eficazes na geração na sedação, no alívio de dores muito mais moderadas do que as dores mais suaves. A gente também tem a sensação de sonolência, com dificuldade de concentração e o indivíduo ligeiramente letárgico. E aqui a gente pode incluir, inclusive, uma diferença dos opioides para os anestésicos gerais, que é o seguinte: em geral, os anestésicos gerais, eles causam a sensação de amnésia posterior à aplicação, no caso, a passagem do efeito do remédio. Na questão dos opioides, isso não acontece. Outra sensação que a gente tem aí também, referente à utilização dos opioides, é a sensação de euforia. Mas, assim, não confundir euforia com aquele estado de agitação, de hiperatividade, por assim dizer. Não é isso que acontece na aplicação dos opioides. A euforia aqui, que a gente fala, é justamente a sensação de bem-estar. Então, com a aplicação dos opioides, né, aquela sensação de dor que o indivíduo sentia, além dos efeitos acima citados, né, a gente também tem a sensação de euforia por, basicamente, alívio da dor. Então, com o passar do tempo, ali a gente tinha antigamente o extrato da papoula, né, que era o leite de papoula que era utilizado, foi também produzido outras formas de se consumir esse produto. A gente tinha o ópio, que também poderia ser fumado, que era utilizado em fumos, e também a gente tem a utilização de ópio em extratos com ervas e sucos, né, para provocar o mesmo efeito de analgesia. Pode passar para mim, por favor? Só que aí tem algumas coisinhas, certo? Antes de eu entrar nessa parte. A utilização do ópio e do extrato da papoula, ele era cheio de efeitos adversos. Um mais importante, que acho que todo mundo bem citado e todo mundo já ouviu falar, é a questão da dependência.
todo mundo ficava muito dependente da utilização dessa substância. Então, com o tempo, passou-se a tentar produzir alguma substância a partir da papoula, ou do extrato da papoula, que não tivesse tantos efeitos assim. E aí a gente vai ter, por exemplo, esses aí citados: a morfina, a heroína, a codeína e a nalofina. Só que assim, a gente viu, como o Gustavo falou anteriormente, algumas outras substâncias e medicamentos, todos terminados em ina. Ah, Wellington, todo mundo que tem ina aí é um opioide? Não necessariamente. A terminação ina, assim, que a gente vê incluída nessas nomenclaturas, é referente a substâncias que possuem alcaloides, que são basicamente, né, estruturas, componentes que possuem bases nitrogenadas. Pode passar? Então, voltando à questão dos opioides, né, da utilização lá. Então, por que esses opioides eles causavam a sensação de sonolência, de analgesia, de euforia? Porque eles agiam muito sobre o sistema nervoso central. Então, com base nisso, eles também podem ser conhecidos como psicofármacos. E na sua origem, a gente pode ter várias partes, né? Por exemplo, o que a gente conhece como ópio, ele era mais de origem natural. Ele é basicamente feito do próprio extrato da papoula. E aí a gente teria, um exemplo, a morfina. A morfina é um extrato feito a partir do ópio, então ele é de origem natural. Outras substâncias que a gente já viu que, como ele tinha muitos efeitos adversos, por exemplo, a morfina ela tem uma dependência, pode causar uma dependência muito grande, e aí tem outros efeitos que a gente pode ver um pouco mais lá para frente, né? A gente tem que se produzir, né, esse componente tentando tirar o melhor possível dele. Aí a gente vai ter os opioides semissintéticos ou sintéticos. Um exemplo do opioide sintético é a heroína. Heroína, ele é um, por exemplo, se a gente tem a morfina que foi derivada diretamente do ópio, a heroína é uma substância que é derivada da morfina. Então, ela é uma alteração que foi feita com base em uma substância que já foi extraída de meio natural. E outro tipo de substância que é produzida pelos opioides são as sintéticas. Aí as sintéticas são as substâncias que foram totalmente produzidas em laboratório. Um exemplo aí é a meripridina, que basicamente foi o primeiro opioide, né, que foi feito em laboratório, e o fentanil. Gente, eu estou falando muito rápido. Pra mim tá bom. Ah, tá certo. Para mim, tá um ritmo legal. Pronto. Se eu estiver falando muito rápido e tiver, tipo, atrapalhando a linha de pensamento aí, vocês podem falar, tudo bem? Então, pode passar para mim, por favor? Pronto. Então, vamos lá. A primeira classe, basicamente, é o primeiro medicamento que a gente vê, é o opioide, que é de conhecimento geral para todo mundo. Então, todo mundo aqui, imagina, já ouviu falar da morfina, né? Então, a morfina, ele é um opioide extremamente eficiente e tem sua melhor eficácia quando não é usada, quando não é ingerida via oral. No caso, o melhor uso sempre vai ser o parietal. O que é esse uso parietal? É aquele uso, qualquer uso diferente da ingestão oral. Pode ser intravenosa, pode ser retal. E aí, ela é uma substância que é hidrossolúvel. Ah, mas o que tem a ver ela ser hidrossolúvel? Lembra que eu falei que os opioides eles são de ação, tem ação no sistema nervoso central? Por ela ser hidrossolúvel, ela tem uma dificuldade maior em passar a barreira hematocefálica, certo? Então, o efeito dela dentro do sistema nervoso central, ele é muito mais leve, apesar de a gente ter talvez a questão de saber que a morfina é um medicamento muito forte, só que os efeitos causados por ela são mais leves e demoram mais para acontecer. Por quê? Justamente pelo fato dela ser hidrossolúvel e ter que passar essa barreira hematocefálica. Então, quando ela consegue passar essa barreira, os efeitos vão começando a aparecer aos poucos. E, em geral, a morfina ela é justamente indicada para dores moderadas ou leves. E, além dos efeitos de analgésicos
que a morfina pode ter, ela também pode ser utilizada com outras finalidades. Por exemplo, quando o paciente ou o indivíduo ele tem um grande estresse cardíaco ou edema do coração, que é justamente, geralmente essas coisas estão correlacionadas, né, o aparecimento do edema com a grande carga de estresse no cardíaco. Aí o que acontece? A morfina pode ser utilizada, porque como depois eu vou explicar um pouco mais para frente a questão do mecanismo de ação, mas a ação do opioide no nervoso central, lá entre os locais onde ele age, ele consegue fazer com que o tônus muscular cardíaco seja um pouco mais brando. E aí dá um alívio nesse estresse cardíaco, causando uma vasodilatação, assim, aliviando tanto essa carga no coração. Só que, aí eu ressalto uma coisa que eu posso falar que eu vi enquanto estudava esse assunto, é o seguinte, eu faço uma brincadeira, por assim dizer. Digamos, vocês vão fazer a barba. Vocês têm uma gilete e uma espada, certo? Todas as duas, se você utilizar, você vai conseguir fazer sua barba. Só que é exagero utilizar a espada para poder fazer uma barba, né? Então você vai usar a gilete. Aqui a gente pode usar a mesma analogia para essa questão. A morfina pode ser ótima para esses casos, só que talvez existem medicamentos melhores em relação ao uso específico que não tragam tantas adversidades. Então, entre um e outro, entre usar a mão espada ou a gilete, a gente prefere usar a gilete. Aí é o caso da morfina. Por mais que a gente tenha esse efeito colateral, por assim dizer, em relação à diminuição do estresse cardíaco e de tratamentos endemas pulmonares, existem medicamentos melhores para esses casos, certo? Continuando aqui, então. Obrigado. Então, continuando, aqui a gente também tem a questão da aplicação. Mas como é utilizada em geral a morfina? Então, a morfina, ela é utilizada geralmente após a ingestão ou aplicação do medicamento, ela vai ter início de ação ali entre 1 minuto a 30 minutos, com bastante efeito de duração, pode chegar até 7 horas, e sempre a dose acompanhada, né? O médico, ou o enfermeiro, ou o profissional capacitado para fazer a aplicação dele. Pode passar, por favor? Desculpe, gente, eu falei da morfina e acabei me passando com questão a heroína. Então, vou aproveitar o gancho aqui da heroína, que eu acabei de falar da morfina. Então, a heroína, como eu disse lá antes de chegar na morfina, ela é uma substância que foi extraída da morfina. Então, ela é o que a gente chamou lá de opioide semissintético, certo? E a morfina, ela chega a ser 4 a 8 vezes mais potente do que a morfina. Mas por que, então, em determinados casos, por que não usar a heroína? Porque a heroína tem um grande problema. Ela é lipossolúvel, e fora ser lipossolúvel, essa questão da potencialidade dela, ela causa uma grande dependência. Mas o que muda ela ser lipossolúvel? O fato dela ser lipossolúvel é o seguinte, ela consegue passar com mais facilidade a barreira hematocefálica. E quando isso acontece, ao chegar no sistema nervoso central, lembra que ela é derivada da morfina? Então, dentro do sistema nervoso central, ela começa a ser transformada em morfina. Só que sua transformação dentro do sistema nervoso central, ela é muito rápida e muito agressiva. Então, seus efeitos são muito fortes e aí pode causar aquela questão da dependência. Por isso que a gente vê a utilização da heroína aí, né, como droguista, está relacionada a isso. A grande dependência dela está em relação ao seu efeito no sistema nervoso central, porque toda aquela sensação de analgesia, de euforia que está presente na substância é justamente nessa transformação que ocorre no sistema nervoso central. Aí a gente cai para outro medicamento também que é derivado dos opioides, que é a codeína. A codeína, ele é um opioide mais comum de ser encontrado. Inclusive, ele é usado em clínica, no caso, uso laboratorial. Mas ele é muito mais fraco do que os outros medicamentos, né? No caso da morfina, em comparação à morfina, em comparação à heroína, ele é um medicamento muito, muito mais fraco. Só que aí que tá.
pelo fato dele ser muito mais fraco, a depender da ocasião, ele é muito mais aconselhável do que os outros opioides. E ele tem uma questão, assim, o grande X da codeína em relação aos outros, porque ele pode ser mais indicado, é porque ele tem um efeito sinérgico com outros analgésicos. Um outro exemplo é a codeína, ela pode ser receitada, medicada, junto com paracetamol, junto com dipirona. Isso vai potencializar o efeito analgésico causado por esse medicamento. Ele também tem um dos efeitos aí que são causados pela substância, de ser antitussígeno. O antitussígeno, ele vai dar aquela aliviada na tosse, naquela tosse frequente que as pessoas podem ter. Esse medicamento pode ser utilizado. Mas aí a gente cai na mesma coisa da gilete e da espada, né? Eu posso indicar, mas é necessário que seja esse. Eu tenho medicamentos antitussígenos melhores que podem ser utilizados a depender do caso, certo? E aí a gente tem a aplicação clínica dele, né, que é a dosagem. Então, para analgesia, ele é aplicado nessas doses, de 4 a 6 vezes por dia. Quando remedicado para dose, pode ser medicado 10 a 20 miligramas por dose, né, 4 a 6 vezes aí por dia. E ele também tem um efeito antidiarreico. Isso daí a gente pode, eu vou explicar mais para frente, porque esse efeito antidiarreico, ele é meio que um efeito colateral do uso de opioides. Então, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor? Então, aí a gente já chega na classe de opioides sintéticos. Antes mesmo do tramadol, a gente tem um outro opioide, que é o meriperidina. Esse meriperidina, que veio antes aí do tramadol, foi um dos primeiros, né, opioides sintéticos produzidos. Só que eu não vou tratar muito dele aqui, porque inclusive na literatura que eu achei, ele foi um medicamento que foi muito pouco utilizado. Por que ele foi pouco utilizado? É lembrar sempre, os opioides eles têm muitos efeitos colaterais. Então, a meriperidina, quando foi produzida como primeiro opioide, por assim dizer, sintético, ele tinha um efeito colateral muito forte, que era a dependência. Ele provocava a dependência muito mais forte, até o equivalente à heroína. E outro efeito colateral que esse opioide tinha era o efeito neurotóxico. Ele era metabolizado em normeperidina. Isso aí era extremamente tóxico para o sistema nervoso. Então, continuando as tentativas, né, de se produzir um opioide, né, com todas as vantagens dessa substância, surgiu aí o tramadol. O tramadol, ele já é um analgésico um pouco mais fraco do que os demais, né, em comparação. Ele tem efeitos cardiovasculares e respiratórios mínimos, o que é uma vantagem muito boa na sua utilização. Inclusive, eu acredito que, pelo que eu vi, é um dos opioides mais receitados, a depender da situação. Ele geralmente era mais utilizado para dores leves e moderadas. Então, ele tem aí mais ou menos a mesma potência da codeína, ainda mais com menos efeitos colaterais. Então, é um fator aí positivo em relação à utilização do tramadol. Só que aí tem a questão de que, tipo, ele é muito fraco. Ah, mas por que ele é muito fraco? Porque eu vou receitar esse medicamento. Lembre, o fato de ser um opioide fraco em relação a, por exemplo, morfina, heroína, não significa que ele não deve ser utilizado. Assim como, por exemplo, a codeína, que ele tinha a vantagem de ser utilizado com outros analgésicos e essa utilização tinha um efeito sinérgico, né, de aumentar a potência do efeito analgésico, o tramadol ele tem um efeito, tipo, um tesouro escondido, por assim dizer. Ele meio que interage com a captação de serotonina e de serotonina e noradrenalina. Então, isso potencializa, no caso, o efeito analgésico provocado pelo esse medicamento. E a vantagem, como eu disse, é que ele não tinha tantos efeitos adversos. Pode passar, por favor? Aí a gente tem o medicamento, né, mais comum encontrado no mercado, que é o Tramal. Ele tem a dosagem de 50 a 100 miligramas. Pode ser aplicado por outras vias, um exemplo dela é a via retal.
tem sua dosagem máxima, porque, assim, é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, todos esses medicamentos, acho que como qualquer outro medicamento e fármaco que conhecemos, ele tem uma certa dosagem. No caso dos opioides, aí está muito correlacionado aos seus efeitos adversos. Não só toxicológicos, mas também os efeitos psicológicos e dependência. Aí a gente diga na literatura, inclusive, por assim dizer, eu vi que não se fala a palavra muito dependência, justamente por uma questão de ser pejorativa. Geralmente, o melhor termo utilizado quando a gente se fala nessa questão é a drogadição. Então, a tolerância, ela é um outro ponto da utilização dos opioides, né? Que eu vi que mais para frente é conhecida como o triângulo da dependência, por assim dizer. Porque a tolerância é o que acontece com a utilização desses medicamentos. A utilização deles, ele pode ser o seguinte, não necessariamente é uma coisa que todos os pontos da dependência estão correlacionados, mas a gente tem a tolerância, certo? O que é a tolerância? Ao uso de opioides, ele, pelo que eu vi, ele tem um traço muito subjetivo em relação à questão emocional voltada à dor. Então, quando se toma muito opioide, a tendência é que o seu sistema necessite demais, de uma dose maior, para que ele consiga surtir o mesmo efeito que surtia antes com doses menores. Outro problema da utilização de opioides assim, com muita frequência é a questão da tolerância à dor, o que a gente pode chamar de limiar da dor. Então, quando se utiliza muito os opioides, né, a gente tem a questão de que você tem um limiar de dor mais baixo em relação a uma pessoa que não tem que não utiliza esses opioides, certo? Pode passar, Gustavo. Aí a gente cai em outro opioide sintético, que é o fentanil. O fentanil, ele é basicamente o opioide mais potente, um dos mais potentes já produzidos. Ele chega a ser 100 vezes mais potente do que a morfina. Ah, mas por que a gente não pode usar ele assim? Justamente, é muito potente. Então a gente tem que lembrar sempre dos efeitos adversos da utilização de opioides. Se você receita, medica tal substância para tratamento de casos mais leves e moderados, né? A gente vai ter efeitos adversos bem mais complicados aí. Então, sempre procurar os melhores caminhos. E o fentanil, no caso, como ele é um medicamento, um opioide extremamente forte, então sua melhor aplicabilidade é onde a gente tem uma escala de dor muito forte. E aí a gente entra na questão de cirurgias. Ele é um medicamento, um opioide, muito utilizado em cirurgias, tanto no pré-operatório e às vezes até no pós-operatório, a depender da complexidade da cirurgia que foi utilizada. Ele é um opioide de ação curta e início rápido e uma potência extremamente elevada. Então, geralmente, a sua aplicação, ela tem aí uma aplicação intravenosa. Pode passar, por favor? E aí a gente finalmente cai no mecanismo de ação. Por que eu deixei para explicar isso depois? Porque eu queria primeiro falar da questão de como funciona o básico, a complexidade básica dos opioides, para a gente entender mais ou menos como é que eles vão funcionar no nosso sistema nervoso central, certo? Então, quando chegamos lá no sistema nervoso central, por assim dizer, o que acontece? O que acontece é o seguinte, nos neurônios, nas partes pré e pós-sinápticas, a gente vai ter os neuroreceptores, desculpe, e os ligantes, certo? E dentro lá da parte pré-sináptica e pós-sináptica, a gente vai ter os receptores Mi. Na verdade, a gente tem vários receptores. Eu vou destacar aqui o receptor Mi, porque ele é o principal receptor opioide presente no sistema nervoso. A gente vai ter outros receptores, por exemplo, o receptor kappa e o receptor delta. Mas vamos focar no receptor o Mi, porque ele tem uma ligação muito mais forte com os opioides do que esse. Então, vale lembrar aqui, nessa parte, que nos neuroreceptores, no caso do receptor de Mi, a gente já tem ligantes opioides presentes no nosso corpo.
que são os endógenos, né, os opioides endógenos, que já fazem esses efeitos. Então, lembrando novamente que não é uma fórmula mágica, não é algo que acontece diferente no nosso corpo porque estamos receitando, tomando tal medicamento, tal fármaco. É diferente, ele faz um efeito mais forte. Então, como é que acontece, como é que age o opioide aí no nosso sistema nervoso central? Temos aí vamos dizer, aí no início do nosso neurônio pré-sináptico, certo? Onde a gente vai ter o impulso da dor, certo? Esse impulso vai percorrer aí e deveria, em condições normais, né, passar pela fenda sináptica e para o neurônio pós-sináptico, onde vai subir a medula espinhal e chegar ao encéfalo, certo? Só que o que acontece? Onde é que onde age os opioides? Os opioides, eles vão se ligar nesses receptores Mi, certo? E os receptores Mi, eles são combinados com a proteína G, que quando ela se escola desses receptores Mi, eles vão fazer com que os canais de sódio e cálcio se fechem, certo? Impedindo que os neurotransmissores, no caso, que são transmitidos aí, por exemplo, se liguem ao neuroreceptor, o pós-receptor, desculpe, o pós-neurônio sináptico. Aí o que acontece? Outra coisa que pode acontecer, onde age os opioides, que quando ele se liga no caso do neurônio pós-sináptico, quando ele se liga aí ao neuroreceptor, ele vai fazer o seguinte, ele vai bloquear esses canais, né, só que ele vai abrir os canais de potássio. Quando ele faz esses canais de potássio, ele faz com que o neurônio ele fique entre uma condição de hiperpolarização. Então, qualquer posição elétrica que chegue do neurônio pós-sináptico que tente passar pela fenda, ela não vai ser resolvida. Então, feitos de analgesias provocadas pelos opioides, eles acontecem por uma inibição total da transmissão desses estímulos. Pode passar, por favor? E aí a gente tem, por exemplo, uma tabelinha, né, em comparação aos opioides endógenos e os seus neuroreceptores. Então, bora lá. Como falei, né, a gente tem lá os opioides endógenos que já são produzidos no nosso corpo, e esses opioides endógenos, geralmente, eles são produzidos em situações de estresse, por exemplo, um trauma, um acidente, ou alguma coisa, em geral, de questões físicas, né? Vão fazer que liberta esses opioides para que você tenha a questão da sensação de alívio de dor. Esse MOP aí, galera, é o que eu estava falando do neuroreceptor Mi. O KOP é o kappa, se não me engano, o DOP é o delta, que são alguns receptores presentes aí. Então, dentro dos receptores endógenos, a gente tem a endorfina, a encefalina e a adenofina. E tem o noceptina ofenamina. Desculpa, galera. Então, a gente focou mais no receptor Mi, porque apesar dos opioides, ele tem uma ligação com os demais receptores. Quando a gente vai para os opioides, que são sintéticos ou naturais, que já não são de origem endógenas, no caso, a gente percebe que eles têm uma ligação mais forte com os neuroreceptores Mi, que eles vão fazer um bloqueio muito maior do que os receptores endógenos. Só que aí, dentro da classificação, né, de opioides, a gente tem outra classificação, que são os agonistas, que pode ser chamados agonistas totais ou integrais, os antagonistas parciais, os agonistas parciais, desculpe, e os antagonistas. Pode passar, por favor? Então, qual a diferença, basicamente, entre essas três classes? Os agonistas totais, eles vão atuar ali no bloqueio, na ligação do setor de Mi, que possuem maior eficácia. Um exemplo disso aí seria a morfina, certo? A heroína. Eles vão ser o que a gente pode chamar de agonistas totais. Eles se ligam diretamente aos receptores Mi, que são os receptores de maior
transmissão, no caso, de maior inibição de dor, no caso, de maior efeito analgésico. Aí a gente também tem os agonistas parciais, né, que já são os opioides que se ligam a outros receptores que não sejam os receptores Mi. Por exemplo, os receptores delta e kappa. Eles têm uma questão de transmissão do efeito nociceptivo aí, mas o bloqueio desses receptores não vai ser tão eficiente assim quanto pelo efeito do receptor Mi. E a gente também tem os opioides antagonistas. Então, se eu tenho lá os agonistas que agem fazendo a inibição da transmissão do impulso lá, que vão ter efeito analgésico, os antagonistas eles fazem justamente o efeito contrário. Só que como é que isso ocorre? Então, em vez do meu opioide se ligar ao meu receptor lá, quem vai se ligar vai ser esse antagonista, fazendo que o impulso seja transmitido e não seja bloqueado. Um exemplo de antagonista é o Naxolona. O Naxolona, inclusive, é um fármaco utilizado em casos onde a gente tem pacientes aí com overdose ou um quadro de intoxicação por opioides. Pode passar? Então, aí a gente vem para os efeitos adversos, né, que podem surgir pelo uso exagerado deles. Eu já falei, por exemplo, da questão do estímulo da dor, né, que a depender da quantidade que você usa e do tempo que você usa, você acaba meio que entrando no vício, por assim dizer, dos receptores. Então, o que acontece? Você precisa aumentar a dose, você tem uma tolerância maior. Aí você precisa o quê? Aumentar a dose desse medicamento para que ele surta um efeito. Isso vai causar uma dependência muito maior aí mais para frente. Então, a utilização também dele vai gerar uma diferenciação na percepção da dor. Então, a pessoa que utiliza com frequência os opioides e faz tipo a suspensão desse medicamento, ela está sujeita a ter um limiar de dor mais baixo. Pode passar, por favor. Aí a gente tem outros efeitos, não necessariamente adversos. Lembra que eu falei acho que foi o codeína, que ele tem um efeito antidiarreico? Então, aí é causado pela constipação. Um dos efeitos dos opioides aí é que eles fazem aumento do tônus muscular, né, da parede do intestino, fazendo com que haja a sensação de constipação. E outra questão é que lembrar que esses receptores, estão presentes em todo o corpo. Então, o bloqueio de determinados locais faz também com que certas funcionalidades de certos órgãos não ocorram naturalmente. Um deles é o intestino aí e causa a constipação. Nas vias biliares, aí é questão porque os opioides eles podem agir nas vias simpáticas. Aí o que faz? Eles causam um efeito chamado efeito de esfíncter de Oddi, que pode causar aquelas pedras biliares, das vesículas biliares. Então, em pacientes que têm problemas biliares, em geral, não é aconselhável a utilização de opioides no caso deles. Então, é legal procurar outra alternativa, né, para tratamento analgésico de pacientes com problemas biliares, certo? Um outro efeito, isso daí aí eu vou ressaltar mais para a questão da morfina, porque quando a morfina se liga lá, vai para o sistema nervoso central, ela acaba excitando os mastócitos, fazendo com que os mastócitos, que são responsáveis pela liberação de histamina no corpo. E essa liberação de histamina no corpo, ela pode causar outros efeitos. Por exemplo, coceira, porque a gente chama de purido, né? Ela pode causar um grande purido, ela pode causar regiões de avermelhação no corpo e por aí vai. Outro efeito aí também colateral dos opioides é a broncoconstrição. Lembrar que os opioides eles são depressores do sistema nervoso central. Então, eles podem fazer com que o sistema respiratório decaia. E aí não é aconselhável em pacientes com DPOC.
Só que, assim, o fato de não ser aconselhável não significa necessariamente que você não pode utilizar, certo? É sempre bom verificar, né, a condição do paciente para a utilização. Exemplo, pacientes com asma pode ser não indicada a utilização de opioides. Porém, se a situação exigir a utilização desse medicamento, não necessariamente você não vai utilizar. Pode utilizar, mas sempre com muita cautela. Pode passar, por favor? E aí a gente cai naquele, lembra que eu falei, eu acabei pulando, dando spoiler lá na frente, né? Que é um dos efeitos adversos que a gente chama do triângulo da dependência, que ele chama, né? Que ele é o seguinte, ele vai ter a tolerância, a dependência física e a dependência psicológica. A tolerância aí, né, a gente tem a questão da redução, né, do efeito da droga no corpo, que determina que a gente tem que aumentar a dose para que ele tenha um efeito igual ao que ele tinha antes, quando ele tinha uma dose menor. A dependência física está relacionada à questão da homeostasia. Então, o corpo daí pode necessitar, quando você não faz a ingestão do medicamento e o seu corpo está habituado a ter aquela substância lá, ela pode entrar em desequilíbrio homeostático, que a gente chama de crise de abstinência. A crise de abstinência é causada por essa dependência física aí. Então, é um dos efeitos. E a dependência psicológica, que a gente não, como eu disse, né, eu estou repetindo dependência, mas na literatura eles aconselham usar o termo drogadição, justamente porque a dependência, segundo dito, é um termo muito pejorativo. Então, o ideal é se utilizar o termo drogadição. E a drogadição não necessariamente tem uma ligação direta com esses outros dois fatores. Ela pode ocorrer. Em geral, ela está associada a esses dois, né? A presença desses dois pode acontecer a dependência psicológica. Pode passar? E aí a gente tem outros efeitos, né? Que são causados pela presença dos opioides. No sistema gastrointestinal, por exemplo, ele pode desencadear o gatilho de náusea e vômitos. Principalmente aí quando o indivíduo ele não tem um estímulo de dor. Quando, por exemplo, o organismo está em equilíbrio homeostático, a ingestão de medicamentos opioides pode fazer com que o paciente vomite. Um exemplo é, tipo, se você é uma pessoa em condições normais, você fazer aplicação de morfina, geralmente o primeiro efeito colateral que a pessoa vai ter vai ser vômito. Ela vai começar a vomitar muito, muito, muito. Aí a gente tem aquela questão dos efeitos, né, intestinais e dos efeitos biliares, que podem ser causados pela ingestão de opioides. A questão da imunidade, pelo que eu vi na literatura, não está totalmente comprovado que isso ocorra, né? Mas também está associado a pequena depressão aí no sistema imunológico, quando, logicamente, existe um uso muito exacerbado desse medicamento. Pode passar? Os efeitos oftalmológicos, né? Ele pode causar o que a gente chama de miose, que é o que? A diminuição ali do diâmetro da pupila. Ela fica menos dilatada. Então, por exemplo, se vocês em um ambiente clínico verem um paciente que está nesse estado de miose, né? Que é uma das formas de você, por exemplo, dar o diagnóstico de overdose ou de intoxicação por opioides, é esse daí, essa questão da miose, que é a pupila muito pouco dilatada. Outro efeito aí que a gente pode usar também é o purido, que é a vermelhidão e locais onde existe muita, muita coceira, e a rigidez muscular. Pode passar, por favor? Um efeito que pode ser positivo ou negativo, depende justamente da aplicação do medicamento, né? É a vasodilatação. Lembra que eu falei que esses medicamentos também podem ser utilizados em caso de o paciente ter um estresse cardíaco muito grande, ele pode ser receitado nesses casos, logicamente, depende das condições, e é aquela mesma analogia que eu fiz, a gilete ou a espada. Se você tem a condição de usar outro medicamento, você pode, mas também depende da situação, né? Cada paciente é um caso. Então, são meios individuais de tratamento. Então, deve-se levar isso em consideração.
E no sistema respiratório, a grande preocupação aí vai ser na depressão do mesmo, né? Então, lembrar sempre que em pacientes com DPOC é sempre uma observação a mais de se fazer. Pode passar, por favor? E aí eu tenho um caso clínico. Vocês acham melhor a gente responder agora ou deixar para depois, no final? Aí eu deixo a escolha de vocês. Galera? Pronto. Então a gente deixa ele para o final, beleza? Pronto. Pode passar então. E aí a gente chega a um novo tópico, né? Que é o uso clínico de basicamente tudo isso que a gente falou. Como eu já falei muito do... Pode passar essa tela também, que essa aí é meio que a resposta do outro. Então, como eu já falei um pouco da aplicação clínica dos opioides, aí eu vou voltar um pouco para o que o nosso amigo Gustavo aí falou com relação ao uso de anestésicos. Vamos lembrar o seguinte, todo fármaco ele tem lá um nível que, depender da dosagem que se use, ele vai ser tóxico ou não, né? Então, no caso dos anestésicos lá, principalmente os anestésicos locais, que aí eu puxo um pouco para a odontologia, porque é a área onde a gente mais faz uso de anestésicos locais, né? Cada anestésico tem suas propriedades, né? E tem seus casos onde são aconselhados. Por exemplo, uma pessoa que a gente chama de uma pessoa em ASA 1, que é na classificação de risco, que é uma pessoa que não tem nenhum problema sistêmico aí, né? Eu posso usar qualquer anestésico. Depende muito aí, nesse caso, qual procedimento eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu for fazer um procedimento muito longo, eu tenho que usar um anestésico que tem um efeito muito prolongado. Aí talvez a gente pode recorrer à bupivacaína. Mas se eu tiver um caso que a paciente é gestante, ou ele é hipertenso, ou ele é diabético, qualquer anestésico que eu use aí pode, a gente sabe que não é bem assim, né? Tipo, gestante, ela tem, sei lá, e talvez o nível de toxicidade, então se ele passa ou não a placenta aí, ele pode causar efeitos muito adversos. Hipertensos. Lembrar que os anestésicos, eles também têm uma coisa chamada dos vasos constritores, né? Então, vale ressaltar que não é todo caso que eu posso usar determinado anestésico ou determinado vasoconstritor presente lá. Diabéticos. Lembrar que também os vasoconstritores, eles podem interferir na questões de pacientes com diabetes mellitus 1 ou 2. Então, são casos que a gente tem que se estudar, ver qual anestésico usar, em quais condições usar. Pode passar? E principalmente aí a gente tem a questão da dosagem máxima. Talvez tenha ficado um pouquinho pequeno aí, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tá, dá para ver mais ou menos, galera, aí? Aqui dá para ver. Pronto. Só um instantinho que eu abri. Pronto. Então, bora lá. No caso da dosagem máxima, o que acontece? Como eu disse, né, cada anestésico aí ele vai ter uma quantidade máxima, por assim dizer. E essa quantidade máxima, que pode ser utilizada em cada paciente, está relacionado ao peso e a quantidade dele que eu posso aplicar na pessoa. Vamos aí ao exemplo da lidocaína e mepivacaína, certo? Eles têm uma dosagem máxima de 4,4 miligramas por quilo da pessoa. Então, sua dosagem máxima, quando aplicada, não deve ultrapassar 300 miligramas. E aí a gente tem um cálculozinho pequenininho aí. Não é tão difícil assim quanto parece. Talvez dê uma embolada, mas se a gente olhar algumas vezes, fica mais fácil de entender. Então, bora lá. Se eu posso utilizar 4,4 miligramas por quilo, eu vou fazer essa continha aqui, né? 4,4 vezes o peso da pessoa. Então, o máximo que eu posso utilizar para o peso daquela pessoa é 264 miligramas. Então, essa daí é a dose máxima para aquela pessoa. Lembrando que essa dose aqui, esse cálculo que a gente tirou, 2,264, ele não deve ultrapassar os 300 miligramas ali aconselháveis, certo? Então, o lidocaína de 2% significa o seguinte: para cada 2 gramas de sal anestésico lá, eu vou ter isso em 100 ml, certo? Então, eu vou fazer essa continha aqui, 200 miligramas com 100.
E lembrar que um tubete, que é geralmente onde vem ali o anestésico, né, ele geralmente tem 1,8 ml. Então, todo esse conteúdo lá, eu vou fazer também baseado na quantidade de tubetes que eu vou utilizar, certo? Então, com base na quantidade que vem no tubete, mais, ou vezes, desculpe, a dosagem máxima lá, certo? Eu vou ter que, por pessoa de dosagem de lidocaína ou mepivacaína 2%, eu vou poder utilizar, no máximo, 7 tubetes desse anestésico local, e esses 7 tubetes não deverão ultrapassar, né, a dosagem. Então, essa conta aqui já me diz que é no máximo para isso. E vale ressaltar o seguinte, quando a gente faz essa conta aqui de quantos tubetes deve-se utilizar para cada situação, pode dar, por exemplo, 7,5, 7,75, certo? Então, eu vou puxar um pouquinho pelo que aprendi na UFES, que em geral é melhor arredondar para baixo, certo? Então, se deu 7,75, você não usa, no caso lá, 8 tubetes. Você vai utilizar no máximo 7. Entendeu? Nunca ultrapassar esse limiar. Pode passar? Pronto. Aí a gente vem, por exemplo, para situações para gestantes. Então, tendo em vista lá que alguns anestésicos locais podem ser tóxicos para o feto, né? Aí o Gustavo acabei roubando essa imagem aqui para o candidato de lidocaína. Aí vamos dizer, a lidocaína lá, por exemplo, a mepivacaína, se não me engano, e a bupivacaína são muito tóxicos para o feto. Então, em gestante, não é aconselhável utilizar esse anestésico. Lembrar também que gestantes, nos 3 primeiros meses, só deverá ser feito procedimentos onde você vai necessitar fazer a aplicação desses anestésicos quando for casos realmente de urgência. Você necessita fazer aquele procedimento. Então, você necessita fazer aquele procedimento. Então, em casos de gestantes, né, quando você precisa fazer a utilização desses anestésicos, o ideal é uma lidocaína, certo? A 2%, utilizando vasoconstritor adrenalina. No caso da feripressina, eles não aconselham, que é outro anestésico que a gente pode encontrar no mercado, geralmente não é aconselhável, porque a feripressina ela é derivada da vasopressina. E, além de aumentar a pressão arterial de modo sistêmico, ela pode causar contrações uterinas. Aí pode ter sequelas muito graves para o feto. Pode passar, por favor. Aí a gente tem a mepivacaína, que é utilizada em casos de gestante, de hipertensão, desculpe. Aí a mepivacaína, por quê? Bora lá. Em pacientes onde são hipertensos, que são aí já, que a gente classifica no grau de gravidade ASA 2 ou 3, que são pacientes com problemas sistêmicos, compensados ou não, depende da situação aí, cabe analisar. A gente pode fazer o seguinte: quando o paciente ele é hipertenso, porém compensado, ele faz uso de medicação, tá tudo ok, não existe contradição de nenhum anestésico, nenhum vasoconstritor. Você pode utilizar qualquer um, mas vale a pena sempre ressaltar do cuidado. Então, por questões de cautela, né, eles aconselham a utilização de epinefrina associada à pilocaína. E quando o paciente ele está em caso descompensado, onde é necessário realmente fazer aquele procedimento e a necessidade convém a utilização também de um anestésico, é ideal que se use um anestésico sem vasoconstritor. Aí a gente usa a mepivacaína. O problema, por assim dizer, nesses casos onde o paciente é descompensado e a gente usa a mepivacaína, é o seguinte: os anestésicos, eles possuem vasoconstritores justamente para que o efeito do anestésico no sistema ele seja prolongado, ele demore mais a sair da corrente sanguínea. Então, quando a gente usa um anestésico sem vasoconstritor, subtende-se também que o efeito dele vai ser bem mais rápido. Então, aí nesse caso, onde se usa mepivacaína, tem que ser justamente em procedimentos
de curta duração. Pode passar, por favor? E aí, por fim, a gente tem a pilocaína, que é utilizada para pacientes diabéticos. E nesse caso aí a gente usa a pilocaína mais ferripressina. Nesse caso dos diabéticos, a gente não usa eu não uso anestésicos com adrenalina, porque justamente o fato de que ele pode estimular, né, a produção lá de glicose, insulina, e pode alterar os níveis do paciente. E sempre é aconselhável que, antes mesmo de qualquer procedimento, nesses casos, sempre perguntar ao paciente lá se tá tudo ok, né? Se você puder, tiver um aparelho, o glicosímetro, para poder fazer a aferição lá da glicemia do paciente, é sempre bom. Se você puder aferir a pressão arterial do paciente, sempre bom fazer isso. Tá tentando sempre se precaver. Então, eu acho que eu encerro aqui. Obrigado, galera. Isso aí. Sim.